Boa noite, amados. Graça e paz. Pode colocar o slide. Bom, como está a chama do seu amor por seu ou sua amado, seu amado, né? Como está essa chama? De acordo com a sua resposta, como você tem conseguido manter um seu relacionamento com o seu amado ou com a sua amada? Eu queria trazer hoje falando um pouco sobre justamente isso, algo que nós percebemos, a questão de que muitas vezes a gente tem corrido tanto atrás, né, de um amor verdadeiro, e muitas vezes a gente esquece que o amor verdadeiro ele não pode ser encontrado. Na realidade, ele é dado. E quando nós temos essa ideia na nossa mente, na nossa vida principalmente, nós conseguimos tomar decisões por aquela pessoa a qual o Senhor nos deu realmente para podermos amar. Algumas pessoas dizem ainda que o amor, ele é cego, não é isso? Por não entenderem seu verdadeiro sentido, dizem que o amor é cego. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme interessante, a pessoa muito egoísta da parte do homem ali, mas aonde ele é hipnotizado e acaba vendo agora o interior das pessoas e não só o externo. E sendo assim, muitos abandonam seus amores quando caem na real, perdendo assim o seu interesse, que foi justamente o que aconteceu com essa pessoa. E aí, por causa disso, muitos trazem... hoje em dia é muito fácil você terminar um relacionamento, seja de namoro ou até mesmo de casamento. Às vezes você não tem coragem, você escreve uma carta. Eu não sei se a minha esposa vai lembrar, mas um dia, eu não lembro agora se foi no namoro, no noivado ou foi no nosso casamento que eu li essa carta para ela. Gostaria que o Wesley colocasse essa carta aí agora. Se você puder ler conosco... Eu não sei se você lembra, né, se você sabe da ideia da carta, mas a carta diz assim: quero te dizer, não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que não foi nada em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que te dizer a verdade, é tarde demais. Eu não sei quantos vocês conhecem justamente essa carta, mas alguns fazendo uma pegadinha com as suas amadas, né? Só que no final da carta lá estava dizendo assim, leia de baixo para cima. Agora os irmãos vão entender a situação. E de baixo para cima realmente reflete um pouco, né, daquilo que nós sentimos de verdade um pelo outro. É tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. Minha esposa está bem ali, deixa eu olhar para ela lá. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderei dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo, não te amo mais. Agora mudou a situação, né? Então, geralmente, quando você pega da primeira vez, você acha que, poxa, acabou o amor, não me quer mais. Eu não lembro realmente quando foi, se foi no namoro, noivado, no casamento, mas eu li como uma pegadinha para a minha amada, né? E até hoje, o Senhor tem nos abençoado em nosso relacionamento. Uma das coisas que eu não sei se você vai lembrar, eu creio que da minha idade para trás, eu acho que vocês lembrarão disso. Eu tinha um álbum com essas figurinhas aí. Passa aí, Esdras. Alguém lembra dessas figurinhas, não? Ninguém lembra? Até os mais jovens, mais novos do que eu, né, gostavam muito disso. Mas uma das coisas interessantes é a questão do amor, que muitas vezes é expressado de uma maneira tão simples,
tão sublime, tão, sabe, desprendido de, muitas vezes, de qualquer preconceito. Mas ele diz que amar é quando é dia dos namorados todos os dias. Amar é viver um dia de cada vez. Amar é, no verdinho aí, é ter certeza de estar... Eu estou com dificuldade de ler aqui, meu irmão. Como? Destinados um ao outro, né? Teu, minha, né? E amar é... isso, fazê-la queimar o almoço de domingo. E por último, lutar para que o barco não afunde. Eu gostava muito disso, principalmente por causa que são frases tão simples, mas para quem realmente ama, para quem realmente tem esse amor, o amor de Deus, amor dado por Deus na sua vida, quem realmente ama, ele não vai se importar, seja com a aparência, seja com as situações. O importante é que a pessoa amada esteja sempre do lado dela. O importante é que a pessoa amada esteja sempre ao nosso lado. E por causa disso, nós acabamos entendendo que o amor, ele é para ser de uma maneira simples. E não muitas vezes de maneira complicada, como muitas vezes muitas pessoas têm colocado, a questão de condições. E se o amor vem de Deus, nós sabemos que o amor ele é incondicional, independentemente da situação, independentemente de toda e qualquer circunstâncias. O amor, ele continua sendo amor. Incondicional, verdadeiro, limpo. E é isso que eu quero trazer justamente hoje para nós, a questão de um texto que vai justamente mostrar para nós a questão de um amor verdadeiro entre duas pessoas do sexo oposto, ok? Mas antes de mais nada, eu queria trazer aqui o seguinte. Pode passar o próximo slide aí. Nós vamos tratar, através desse texto, a questão de que, apesar de várias interpretações, nós vamos considerar, em primeiro lugar, a interpretação natural ou literal desse texto. Por quê? Porque se nós cairmos para a parte alegórica, aí você pode falar um monte de coisa, você pode acrescentar muitas coisas aquilo que ao amor e que algo que não existe dentro do amor. Então, por isso que a interpretação que nós vamos pegar aqui é a interpretação literal do texto. E o princípio básico desta interpretação é que este hino é um poema que exalta o amor humano, ou o amor entre o amado e sua amada. Você já sabe mais ou menos o texto que nós vamos usar, ou pelo menos o livro que nós queremos usar, né? Então, é um hino que Adão poderia ter cantado no paraíso quando o Senhor, em sua sábia providência, entregou-lhe Eva por sua esposa. Em linguagem franca, mas pura, o livro louva o amor mútuo entre marido e esposa e, portanto, ensina-nos a não desprezarmos a beleza física e o amor conjugal, considerando de natureza inferior, considerando que são dons do Criador às suas criaturas. Tiago 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. São bons e perfeitos no seu lugar e no seu propósito. Então, o amor ele vai justamente trazer isso, ou o livro ele vai trazer essa ideia. Aceitando então essa interpretação, o significado canônico do livro dos Cantares pode ser assim especificada. Letra A. O livro apresenta uma forte advertência contra o dualismo bíblico, que considera o físico e o material inferior ao espiritual, e que exalta o celibato como sendo mais virtuoso do que o estado matrimonial. O livro, ou essa poesia, ou o livro de Cantares, ele vai trazer justamente isso. Ele vai estar combatendo esse dualismo. Principalmente quando as pessoas dizem, não, eu tenho um dom da solteirice, eu tenho um dom do celibato. Será que você tem mesmo? E de repente Deus coloca uma pessoa tão linda para você,
na sua frente e você esquece o dom do celibato e deseja casar com essa pessoa. Deseja passar o resto da vida com essa pessoa. A letra B. Em oposição ao parágrafo, o hino nos instrui a não glamorizar a beleza física e a não idolatrar o aspecto biológico do casamento. Por quê? Porque justamente a questão não é só o físico e não é só a beleza fisiológica do casamento. É algo completo. Não é, ele se completa, não é uma coisa reparticionada. O relacionamento amoroso descrito no Cantares é de caráter sublime. Em nenhum lugar a descrição nem mesmo se aproxima do que poderia ser considerado lascívio ou licencioso. Assim, o hino descortina... Pode passar o próximo slide. Ok. Assim, o hino descortina diante de nós o relacionamento amoroso ideal no casamento. E aí, por último, em relação a essa introdução, a leitura desse livro, pode passar o outro slide logo. A leitura desse livro, longe de descartar pensamentos sensuais em nossa mente, deveria nos levar a louvar o Criador que criou o homem à sua própria imagem, que fez o corpo humano tão lindo, que despertou em Adão o desejo de uma companheira igual a ele, contudo diferente, e que entregou a primeira noiva, o primeiro clímax das obras da criação, ao seu noivo reverente. Ele pega e entrega a sua noiva a esse noivo reverente. Então, a leitura desse livro também deveria nos tornar cônscios de nossos fracassos pecaminosos em nossa atitude para com os membros de outros sexos em geral. E, em particular, nosso pecado da carne dentro do casamento. Assim, através desse livro, o Espírito Santo levará os pecadores a Cristo, que também é o Redentor e Santificador dos sagrados laços conjugais. Vendo e experimentando a pureza e a santidade deste vínculo de amor eterno, também seremos levados a compreender melhor aquele relacionamento de amor que é celestial e eterno, isto é, o laço de amor imaculadamente puro e indestrutível que existe entre o Cristo e a sua igreja. Uma das coisas que a gente pode entender de tudo isso é justamente a questão de que quando Deus ele coloca ou ele dá esse amor para os homens em geral, homem e mulher, a gente entende a questão que ele quer que nós tenhamos um relacionamento sublime, um relacionamento livre, um relacionamento desprendido de qualquer outras coisas que possam até mesmo macular a pureza do amor que eu tenho pela minha esposa, que a minha esposa tem por mim, ou que você tem pelo seu cônjuge. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos constantemente nas nossas vidas. Por isso que no início eu perguntei, como está o seu relacionamento com o seu amado ou com a sua amada? De acordo com a sua resposta, como você tem mantido o seu relacionamento com ele ou com ela? Se nós pararmos para avaliar um pouco as nossas vidas, e hoje de manhã nós aprendemos um pouco sobre isso, como o pastor colocou. Se alguém tem algum problema de relacionamento com a sua esposa, levanta a mão. Fique baixado mesmo, por favor. Não levante sua mão. Todos nós temos um relacionamento com a nossa esposa. Então isso faz o nosso casamento ruim? Não. Só faz o nosso casamento ruim se na realidade nós não conseguirmos tratar esse problema, ou não buscarmos tratar esse problema no nosso relacionamento. Um relacionamento ele é sempre tratável. Vai depender agora da sua vontade, da sua disposição de querer ter esse relacionamento tratado na sua vida. Se você está disposto realmente a continuar esse relacionamento com o seu amado, ou até pedir uma restauração, ou até mesmo buscar uma reconciliação, perdoando as falhas, perdoando os pecados, perdoando qualquer coisa. Porque você diz assim, eu amo, eu amo, eu amo. Você lembra do... Esqueci agora da série.
Ele amava refrigerante de laranja. Lembra agora da série? Isso. Eu estou esquecendo do nome do cara agora. Ele amava refrigerante de laranja. Ele pegava uma PET de 2 litros e falava, eu amo, eu amo, eu amo, né? Então, e quando ele tirou um raio-x, por dentro era todo laranja. Assim deve ser o nosso relacionamento quando nós estamos impregnados com esse amor de Deus. Quando nós estamos impregnados com esse amor pelo nosso cônjuge. Independentemente dos problemas, das dificuldades, independentemente se minha esposa está envelhecendo, independentemente se o seu esposo está ficando barrigudo ou está ficando mais magro do que você gostaria, independentemente das situações, independentemente das dificuldades. Como você tem se relacionado com o seu cônjuge? Como você deseja, jovem, se relacionar com seu futuro marido, com sua futura esposa? Se você for olhar simplesmente para o relacionamento, seja de nós como pastores, seja dos presbíteros, dos líderes, dos casais da igreja, você vai se decepcionar a cada dia mais. Como uma pessoa do nosso grupo disse, olha, eu caí agora por terra, eu simplesmente me decepcionei porque eu descobri que você briga com a Téssia. Nós brigamos, irmãos, é natural. E até mesmo porque isso aquece o nosso relacionamento cada vez mais. Chegou um casal muitas vezes que eles estavam tão bem no relacionamento, que eles chegaram com o outro e falaram assim, amor, vamos brigar um pouco? E o marido falou assim, peraí, como assim brigar? A gente está tão bem no relacionamento. Pois é, está bem demais, vamos brigar, porque quando a gente briga, quando a gente se reconcilia, o nosso relacionamento fica melhor, né? Eu não sei se você tem esse pensamento também, ou você mulher, ou você homem, se você tem esse pensamento também, mas muitas vezes quando está indo tão bem no relacionamento, às vezes a gente quer brigar para poder ter algum motivo, né? Para nos reconciliarmos com o nosso cônjuge, com o nosso amado, com a nossa amada. E uma das coisas que eu entendi a questão desse livro também, principalmente quando a Sulamita fala, né, sobre o seu relacionamento com o seu amado. Esdras coloca aí o texto para a gente. Eu coloquei aqui para facilitar. Cantares de Salomão, Cânticos, né? 8, de 4 a 7. Primeiro de tudo, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que já foi passado o slide, é que quando ele é falado sobre o tema, ou até mesmo o nome do livro, Cântico dos Cânticos, ele está falando que, como foi colocado lá, o melhor dos cânticos. Por que o melhor do cântico? Porque é como se você fala assim, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Pai dos pais, no sentido que ele é superior a todas essas coisas. Então, quando Salomão ele escreve isso aqui, ele fala Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque ele está tão envolvido com esse amor da Sulamita, ele está tão envolvido, ele quer isso também para a sua vida. Ela, por sua vez, ela tem esse amor puro, que ele provavelmente, com toda a sua sabedoria, não conseguiu encontrar esse tipo de amor. Porque quando você tem um amor puro, que é o que a Sulamita tem, ela demonstra esse amor pelo seu amado de tal maneira que ela é ciumenta, ao ponto de que ela cobra, não ciumenta por causa de outra pessoa, mas também para que outra pessoa não entre nesse relacionamento entre eles. Não é que ela é ciumenta por causa que ele vai conversar com uma outra mulher, com outro homem, ou com pessoas, mas é no sentido de que ela quer, dentro do seu relacionamento, que ele seja exclusivo para ela. Ela deseja que, assim como ela está se doando por completo ao seu amado, ela também deseja isso de volta. Não quer dizer que isso seja uma regra para as nossas vidas, mas se eu estou me doando, se eu estou dando o máximo que eu posso, se eu estou dando um exemplo, você também pode devolver isso para mim.
Então é isso que quando ela coloca a questão do seu amor para com o seu amado, ela deseja exclusividade. Que não tenha mais ninguém ao seu redor, que não tenha mais ninguém no seu coração, que ela seja selada dentro do seu peito, selada no seu coração, selada na sua mente, selada no seu braço, como nós vamos ver aqui, a questão de que ela precisa justamente disso, por quê? Para que ele dê uma prova de amor para ela. Ela está desejando, por quê? Porque ela pode. É a mesma coisa quando uma pessoa, um certo amigo meu, ele exigiu que a esposa dele fosse, deixa eu lembrar da palavra aqui, casta. E eu perguntei para ele, você é? Ele falou, não. Eu disse, então você não pode cobrar. Porque se você está cobrando uma coisa que você não pode dar, você está sendo injusto, você está vivendo errado na sua vida. Agora, a moça ou o rapaz que são castos, eles podem desejar isso também. Senhor, eu desejo que uma pessoa seja dessa maneira. E um jovem da nossa ex-igreja, a qual eu fiz o casamento, foi o que ele desejava. Ele desejava porque ele era virgem tanto de boca, no sentido que não tinha beijado ninguém na sua vida, e ele queria também encontrar uma pessoa assim. Eu disse, vai ser difícil. Vai ser difícil porque a não ser que você case com uma menina de pelo menos 10, 12 anos de idade. Porque a maioria já namorou, a maioria já teve um beijo roubado ou entregou um beijo porque quis e assim por diante. Não tem como você exigir coisa assim. Mas eu posso exigir, ele falou. Eu concordo com você, eu falei para ele. Você pode exigir por quê? Porque você é assim. Mas no final de tudo ele cansou da sua exigência e ele acabou casando com uma pessoa que já tinha um filho e assim por diante. Eu disse, cadê o seu desejo? Por que você não pôde esperar diante do Senhor a pessoa certa para você? E aí, por causa da sua comunidade, ele simplesmente foi levado a casar com ela, foi enganado pela família, pela comunidade, e no final de tudo, teve que acabar com o relacionamento. E hoje, ele é uma pessoa recasada, porque ele era um jovem, e aí, muito difícil. A comunidade, quando soube onde ele estava, expulsou tanto ela como a outra pessoa que estava com ela da comunidade, porque não aceitava isso. Irmãos, muitas vezes quando a gente coloca uma coisa tanto diante do Senhor, mas como um desejo muito mais do que o próprio desejo de Deus na nossa vida, a gente acaba pecando diante de Deus e principalmente não recebendo aquilo que o Senhor poderia nos dar, ou aquilo que o Senhor queria nos dar. Uma pergunta que eu estava vendo num site, não lembro agora se foi no Facebook, uma coisa que o pessoal estava colocando foi o seguinte: por acaso Deus dará uma pessoa casada para uma pessoa solteira, para que ela case? A ideia é, será que Deus vai me abençoar com uma pessoa casada, eu que sou solteiro, para que eu case com uma pessoa casada? No sentido de que ela vai ter que se divorciar e vai ter que casar comigo? Será que Deus age dessa maneira? Eu creio que não. Eu creio que Deus age de maneira totalmente diferente. Deus tem os seus planos para cada um de nós. Você pode casar como tem uma pessoa que casou com 60 anos e estava feliz da vida porque ela casou com 60 anos. Se ia ter condições de ter filho é outra coisa. Mas ela casou e estava feliz da vida porque esperou até os 60 anos para casar. Eu não estou dizendo que você vai precisar esperar 60 anos, né, até os 60 anos. Mas uma proposta que eu tinha colocado é que para os meus filhos é que eles casassem depois dos 18 anos de formado, né? É difícil, né, irmão? Quem gostaria de ter justamente esse, né? Ninguém gostaria, seja a menina ou o rapaz.
E a gente sabe que dentro do relacionamento, o relacionamento de matrimônio, muitos, seja quem está no mundo, e até mesmo já presenciei isso dentro da própria igreja, as pessoas estavam doidas para sair do casamento e dizer, eu não quero mais saber da minha esposa, não quero mais saber de mulher, eu quero ter paz na minha vida. E o outro, do outro lado, um jovem e uma jovem dizem assim, não, eu quero casar. Mesmo com todos esses problemas, com todas as dificuldades, o meu desejo é casar. Nem que eu me divorcie depois, eu quero casar. Muitas vezes tem esse tipo de relacionamento, esse tipo de pensamento na vida das pessoas. Mas o da Sulamita aqui, ela deseja um relacionamento que seja exclusivo apenas dela. Eu assisti um filme evangélico, eu não lembro agora se era Noé ou um dos patriarcas, que quando ele estava na tenda com a sua esposa, ele começou a declamar cantares de Salomão para sua esposa. Quando você olha de primeiro lugar, diz que interessante, que legal, que lindo, né? Mas quando você entende o real motivo, porque esse livro, ele era cantado, ele era falado, ele era declamado para a sua amada, para o seu amado. Quando eles estavam sozinhos, quando eles estavam para dormir, eles tinham seu relacionamento e eles faziam isso. Começava pelo ouvido, conversando com a sua esposa, né, dizendo como eram os olhos dela. Se os olhos eram verdes, é como a floresta amazônica, né? Verdes, que lindo. Se fossem azul, era como o sol, como o céu que toca as águas, e quando você que reflete nas águas de um mar azul. E se fosse preto, irmãos? Como seria justamente a quem você pode comparar? Como aquelas pessoas que são possuídas lá no sobrenatural, que ficam com os olhos negros? Não. A gente vai comparar justamente por causa do nosso coração. Muitas vezes algumas pessoas perguntavam para mim, quem é mais romântico, você ou sua esposa? Depois você pergunta para minha esposa. Quem é mais romântico dentre vocês? Quem é mais romântico? É você ou a sua esposa? Você ou seu esposo? Na realidade, quando existe um amor verdadeiro, quando existe esse amor mútuo, esse amor limpo, esse amor sincero, íntegro, a gente entende que os dois, eles passam a ser românticos. Não depende só de um, depende dos dois. É esse tipo de relacionamento que nós queremos. E eu tenho colocado no nosso encontro com a minha irmã e meu cunhado, que vão casar agora, vou fazer o casamento deles. E eu tenho colocado para eles sobre uma pirâmide, né? A qual eles estão nas extremidades e Deus está na ponta. Eu falei para eles, se vocês correrem ao redor da pirâmide, você vai estar cada vez mais distante um do outro. Mas se vocês decidirem tirar a preguiça de lado e começar a se voltar para Deus, o seu relacionamento, você vai ver que você vai se aproximar cada vez mais da sua amada, da sua esposa. E com isso, se aproximando de Deus, você se aproxima mais um do outro. E esse relacionamento vai ser um relacionamento duradouro. Uma pessoa perguntou para um velho casal de mais ou menos 70 anos de casamento ou até mais. Perguntou qual o segredo. Ela falou assim, olha, desde o primeiro momento do nosso casamento a gente nunca discutiu. Esse não é o segredo. O quanto de sapo essa mulher engoliu, ou aquele homem engoliu também. Mas eles decidiram não discutir. Esse não é o segredo. O segredo é nos aproximarmos de Deus cada vez mais. Estar debaixo da vontade de Deus para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Como nós temos nos comportado com a nossa esposa? O nosso leito conjugal, ele está realmente puro? O seu futuro leito conjugal, ele está puro também? Para futuramente, quando você casar com seu esposo ou com a sua esposa?
O que você tem pensado em questão do seu relacionamento? O que você tem prezado? Porque o relacionamento verdadeiro, um relacionamento puro, é aquele que justamente ele é completo. Ele não é reparticionado de maneira condicional na vida de ambas as pessoas. Eu posso te dar alguma coisa se você me fazer isso por mim, se você me der isso. E assim não pode ser o nosso relacionamento. Então vamos ler o texto. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Quem vem subindo do deserto, apoiado em seu amado, debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto, ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir amor, seria totalmente desprezado. E quando nós vemos do início do livro de Cantares, é justamente isso que acontece. Muitas vezes Salomão tentou estar com a Sulamita e ele não conseguiu nada com ela. Por quê? Porque ele estava querendo comprar. Ele estava querendo chavecar com palavras bonitas e na realidade isso não resolveu. Até que no final de tudo, quando ele entende o tipo de amor que ela tem, aí sim ela consegue se entregar totalmente ao seu amado. Fora isso, não acontece. Uma pessoa que nós estávamos aconselhando, e foi até um princípio que nós pegamos também. Não adianta nós querermos nos relacionar conjugalmente se nós estamos zangados um com o outro. Acabei de brigar com a minha esposa, ok. E aí no final de tudo, e aí eu vou querer ter um relacionamento com ela, o que vai acontecer? Você não vai ter um relacionamento com ela. Esse relacionamento que a Sulamita está querendo, esse relacionamento que nós desejamos ter com a nossa esposa, que você deseja ter com seu esposo, sem briga, sem discussões, sem condições. Então, ela falou o seguinte: antes de mais nada, eu não consigo dormir enquanto eu não trato o relacionamento com meu esposo. Eu não consigo deixar o sol sobrepor sobre as nossas cabeças enquanto eu não trato o meu relacionamento com ele. E mesmo que eles brigassem, ela chegava lá e não, bora conversar. Ele estava morto de cansado devido ao seu trabalho, mas eles, não, vamos conversar, precisamos tratar aqui. Ela falou assim: pastor, era tão bom porque eu conseguia dormir tranquila. Eu já tentei dormir, não consegui, e ele também não. E quando a gente tratava, a gente conseguia dormir tranquilamente. Que tipo de relacionamento você está querendo ter com o seu marido, com a sua esposa? Pode passar o próximo aí. Então, casados, mas eternos namorados, né? O amor, a sepultura, são brasas, labaredas. Nem muitas águas conseguem levá-lo. Essas três declarações sapienciais caracterizam o amor conjugal com uma força mais poderosa, irresistível e invencível da experiência humana. Com essas declarações, o cântico atinge o ápice literário e revela o seu propósito. Pode passar o próximo. No antigo Israel, tudo que era humano era expresso em palavras. A reverência, a gratidão, a ira, a tristeza, o sofrimento, a confiança, a amizade, a dedicação, a lealdade, a esperança, a sabedoria, a indignação moral e o arrependimento. No cântico é o amor que encontra o que dizer
palavras inspiradas que revelam seu encanto e beleza primorosos como uma das dádivas mais excelentes de Deus. E por causa disso eu queria trazer aqui alguns exemplos desse tipo de amor revelado através da música ou de cânticos. Primeiro aí, Esdras. Eu sei que vou te amar. Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes. Muitos de vocês, ou todos nós, conhecemos essa música. Eu preciso falar um pouco dela, porque a gente sabe que o Israel fazia isso, o judeu fazia isso. E a gente percebe agora que os gentios pegaram essa... né? Nós pegamos justamente essa ideia e agora começamos a colocar nas nossas vidas também. Depois eu vou contar uma pequena história sobre nós dois. E aí fala o seguinte: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Não sei se você curte, mas para quem é romântico, curte muito isso, né? Esse tipo de palavra, esse tipo de música, ou até mesmo a questão da letra como é envolvida, para nós pararmos para falar um pouco sobre ela, para passar a noite toda aqui só conversando, né, sobre essa música. Mas a próxima música é a música do Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. E aqui ele se superou. Não vou dizer que ele superou Antônio Carlos Jobim, mas ele superou, acho que uma das melhores músicas dele, se não a melhor. Ele coloca: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Aí ele coloca, interessante, ele ousa falar isso. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. A gente sabe que o maior amor do mundo foi o amor de Cristo, de Deus por nós. E de Cristo também. A gente sabe disso. Mas ele ousa falar dessa maneira por causa que ele está falando para a sua esposa, ele está falando para a sua amada. Mas, tirando um pouco do secular, eu queria trazer alguns evangélicos, né, ou gospels, como você quiser declarar. Fernanda Brum, ela cantou uma música, escreveu uma música falando Amar Você. Não sei se você lembra dessa música. Essa música, quando eu estava no luau com a minha namorada, né, a Tessia, estava namorando com ela na época, e eu estava, né, ela estava sentada na calçada e eu embaixo, na areia, naquela parte do Parque Anoá, naquela praiazinha, e ela falou assim: eu vou cantar uma música para você, mas eu gostaria que você não risse. Eu não sei cantar muito bem, ela estava me enganando. Não sei cantar muito bem, mas eu vou cantar uma música para você. E aí ela chegou e começou. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais para fazer feliz como só você me faz. Aí eu me derreti, né, irmãos? Não tem como. Né? Aí eu disse: eu vou amar cada vez mais essa mulher. Deus uniu as nossas vidas de uma vez e cada dia é o primeiro outra vez. Como um primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você, eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você.
É como poder sonhar e nunca acordar. E realmente, isso aqui tem todo sentido para mim e para ela principalmente, esse cântico. Mas um outro cântico que alguns diziam que era justamente evangélico, mas a banda não era, mas no nosso noivado, para eu não ficar para trás, eu simplesmente cheguei e cantei para minha noiva, né? Amor verdadeiro, amor sem palavra, que chega sem medo, que não se acaba. Deus abençoe todo esse amor, que seja lido em seu coração, porque em mim eu sei, amo você. Amor verdadeiro, amor que acalma, que bate no peito, preenche a falta. Deus abençoe todo este amor, que seja lindo em teu coração, porque em mim eu sei, amo você. E uma das coisas que... Por que eu quis enfatizar, eu quis trazer essas músicas, essas letras para nós nessa noite? Porque quantos de nós realmente temos falado palavras que edificam, palavras que alegram o coração das nossas esposas, nós homens? Que tipo de palavras nós temos agido ou nós temos falado aos seus ouvidos quando nós estamos com raiva? Que tipo de palavras nós temos proferido a ela, mesmo muitas vezes que não condiz com aquilo que eu estou dizendo aqui, ou com a minha decisão, o meu amor, não só um sentimento, mas ele condiz com o amor aquela palavra que eu proferi que a magoou o coração? No livro Quando Pecadores Dizem Sim, o autor ele coloca que por que eu magoo tanto a pessoa que eu tanto amo? Porque eu vou parafrasear aqui que eu não estou lembrando direito, mas por que eu não profiro palavras que sejam edificantes, palavras que alegrem o seu coração? Por que eu firo tanto a minha esposa, aquela pessoa que me ama? A resposta nós sabemos, porque nós somos pecadores. 2 pecadores dentro de uma mesma casa, o que vai dar? Agora, só que quando esses pecadores estão realmente debaixo da vontade do Senhor, quando esses pecadores estão realmente no caminho de Deus, quando esses pecadores estão fazendo a vontade do Senhor de acordo com a sua palavra, o que nos resta simplesmente agradecer a Deus, por causa que eu reconheço o quão pecador eu sou e o quão foi o sacrifício que Cristo verteu por mim naquela cruz. E quando eu olho para minha esposa e digo assim, sua pecadora, né? Você não merece o meu perdão. Só que aí eu olho para a cruz de Cristo. E assim como Paulo coloca, que ele declara que eu sou o maior dos pecadores, então quando eu olho para minha esposa, eu digo, eu sou o maior pecador do que ela. Se Cristo me ofereceu o perdão, se Cristo me deu o perdão maior para a minha vida, por que eu não posso liberar o perdão para minha esposa, a quem eu tanto amo? Se Cristo me amou de tal maneira que deu o seu Filho, e a Bíblia fala que quando nós ainda éramos pecadores, estou juntando 2 textos aqui de propósito, a graça de Deus derramada por nós, enquanto ainda estávamos cometendo pecado, Cristo morrendo por nós naquela cruz. Que amor! E quando eu olho para minha esposa, aquela pecadora a quem eu tanto amo, mais uma vez, meu amor, eu quero dizer para vocês, irmãos, não existe melhor amor do que aquele realmente dado por Deus. Um amor limpo, um amor sincero, um amor de gratidão, principalmente por aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu simplesmente coloquei uma frase aí, passa aí, Esdras, para a gente, como uma grande ideia. O verdadeiro amor dado por Deus é desprendidamente expressado de forma sublime, em beleza e integridade, no sentido de que não há falsidade nenhuma quando eu digo eu te amo. E eu falei para minha esposa, ontem, ou foi ontem, não lembro agora, falei para ela, eu te amo. Ela falou assim, eu também te amo, meu gordinho.
né? Ela me ama mesmo assim, irmãos. E ele disse, você não entendeu. Eu estou dizendo, eu te amo. Você vai entender lá, quando eu pregar, domingo à noite. Então é justamente isso. O amor verdadeiro dado por Deus é desprendidamente expressado de forma sublime, em beleza e integridade. Eu preciso estar totalmente desprendido daquilo que realmente atrapalha o meu relacionamento com o meu cônjuge. Próximo slide. A voz do amor no cântico, assim como a da sabedoria em Provérbios 8, 1 a 9, 12, é de uma mulher dando a ideia de que o amor e a sabedoria atraem os homens poderosamente como a sutileza e o mistério das seduções femininas. Próximo. Essa voz feminina fala profundamente a respeito do amor. Primeiro, ela relata a sua beleza e seus deleites. É um amor com integridade, é um amor que não há falsidade, é um amor sincero. Reivindica exclusividade. O meu amado é meu e eu sou dele, em 2,16. E insiste na necessidade de sua pura espontaneidade. No verso 2,7 e também em outros textos, como o verso 4 do capítulo, ele coloca assim, não despreze nem incomode o amor enquanto ele não o quiser. O que significa isso? Com exceção de pelas gazelas e servas, este versículo é idêntico ao 2,7 e 3,5. O amor não deve ser excitado antes que chegue o momento adequado, porque o relacionamento amoroso, se não for cuidadosamente resguardado, pode causar sofrimento em vez de grande alegria que pode dar ao coração humano. Nem é necessário procurar despertar o amor, pois o amor verdadeiro desperta sozinho no devido tempo. Se ainda o amor não bateu à sua porta, espere em Deus, que Ele vai bater, no tempo de Deus. Simplesmente ore, peça ao Senhor. Não fique lembrando, Senhor, olha a minha idade. Senhor, já está passando. Não. Às vezes uma menina de 15 anos, eu fiquei preocupado quando a minha filha aos 4 anos falou assim, pai, eu já estou orando pelo meu marido. Aí tu pensa, né? E eu já comecei a orar também, porque eu disse, opa, tem que orar tão cedo assim. Por isso que eu estipulei desde os 4 anos, que seria 18 anos depois de formado, né? Então, irmãos, a gente entende essa questão dessa necessidade, é necessário procurar despertar o amor, pois o amor não é necessário, né? Verdadeiro desperta sozinho no devido tempo. No devido tempo Deus vai te dar. Agora, uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas vezes quando nós recebemos, como disse Tiago, se eu não me engano, a questão de que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Quando pedimos é para satisfazer a nossa própria vontade. Mas, pastor, é errado isso? Não, tem que satisfazer a vontade de Deus. Senhor, eu gostaria de estar dentro da tua vontade, debaixo do teu senhorio, debaixo da tua vontade, nesse relacionamento, nesse quesito que é um esposo. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai me dar. Agora, muitas vezes nós queremos orar diante de Deus sem ter um relacionamento correto com Deus. Você faz o seu devocional todo dia? Muito bem. Você lê sua Bíblia todo ano, todos os dias está lendo? Muito bem. E o que isso tem trazido de edificação para a sua vida? O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós lermos por ler, fazermos por fazer nosso devocional, orarmos por orar, isso não é um relacionamento. É a mesma coisa quando você vai para o trabalho, você diz assim para o seu chefe, bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, não senhor, você não fez nada. Você não teve um relacionamento ao qual você pode orar pelo seu chefe, ao qual você pode ter uma conversa, até mesmo falar sobre o seu time favorito, até mesmo falar sobre outras coisas, carro que ele gosta.
Relacionamento. Marcar um churrasco na sua casa ou na casa dele e vocês terem esse tipo de relacionamento. Com Deus é a mesma coisa, não é só bater o ponto, não é só fazer todas as vezes, paulatinamente, a mesma coisa. Mas é nós fazermos como se fosse a primeira vez, é nós fazermos porque eu estou tão interessado em saber no que Deus tem para falar comigo. Eu leio as Escrituras para edificar a minha vida, para saber como o Senhor vai mudar aquele pensamento, aquela atitude ou aquela área que precisa ser transformada. Dentro da vontade do Senhor. Eu peço, não consigo receber. Pois é, você está pedindo errado. Sem relacionamento nenhum. Eu esqueci o texto agora que eu ia falar para vocês. Esqueci de colocar aqui também. O texto ele vai falar sobre isso. É o texto de Paulo. Ele fala sobre essa situação. Vou parafrasear justamente dizendo isso. Sem um relacionamento adequado com Deus, não tem como você buscar ou querer alguma coisa. Mas Deus é gracioso, sim. Assim como muitas vezes meus filhos pedem alguma coisa, eu disse, agora não. Agora não, eu poderia dar. Na mesma hora que ele está, vamos lá. Agora não. Você está merecendo? Mas e a graça? Pois é. A graça ela pode chegar, mas se você tem um relacionamento correto, comigo, com sua mãe, com suas irmãs e assim por diante. Comigo, com sua mãe, com seu irmão. Eu preciso ter esse relacionamento correto para quando chegar eu pedir, aí sim. Mas um relacionamento de qualquer jeito, eu creio que Deus não vai te liberar nada daquilo que você está pedindo, se você não tiver um relacionamento correto com Ele. O 4, ela proclama seu poder avassalador, rivaliza com a do inimigo temido, a morte. Arde com a intensidade de um fogo com chamas fortes. Não pode ser apagado nem pelas profundezas do oceano. Mesmo com muita infinidade de posses, o homem não pode comprá-lo, nem o que seria outra opção deve ser essa posse trocada pelo amor. A gente sabe que Salomão ele tentou isso com a Sulamita. Com tudo o que ele tem e tudo mais. Aquelas amigas que quando ela chegou da carruagem, chegou na sua casa, foi tirada da sua casa, levada para o Palácio de Salomão, para sua casa ali. Chegou as mulheres e começaram, não sei o que, isso, aquilo, todo. Ela não deu a mínima para essas coisas. O que ela estava buscando era um amor verdadeiro, um amor puro, sublime, desprendido, íntegro. Era isso que ela estava buscando. Então, ela apenas insinua sem declarar que é uma dádiva do Senhor ao homem, justamente esse amor. Próximo slide. E aí, Deus pretende que esse amor, inegavelmente distorcido pelos abusos dos povos de ontem e de hoje, faça parte normal da vida conjugal em sua boa criação. E nesse texto de Gênesis, a gente vê justamente que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. E você sabe do texto extra. Mas o texto anterior ele coloca, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre, e assim foi. Uma das coisas que a gente entende justamente desse texto é a questão de que esse amor que Deus pretende que seja vivido por nós de uma maneira normal na nossa vida conjugal, realmente faça parte de uma maneira que, quando as pessoas olham para o nosso relacionamento, eu vejo assim, ela tenta desejar aquilo, ela deseja esse tipo de relacionamento. Meus pais, infelizmente, hoje são separados. Mas eu estava falando com a minha irmã, e se não é para nós agirmos com falsidade, outra coisa que meus pais falavam também era o seguinte, as pessoas de fora não têm culpa. Eu acabei de brigar com a minha esposa.
Que foi justamente o que acontecia. Ele tinha acabado de brigar com a minha mãe, chegava uma visita em casa, oi, tudo bem, abraçava, beijava, aquele negócio todo, que sempre foram assim, eu aprendi com eles. E sentavam um do lado do outro, e às vezes colocavam até a mão do lado, né, nas costas e tudo mais, e tinham acabado de pedir, sabe? Estava voando panela e tudo. Mas quando chegava uma pessoa diferente, estava lá, tranquilo, porque ele falava, eu disse, isso é falsidade. Sim, não. No pensamento deles, as pessoas lá de fora não têm nada a ver com os problemas nossos daqui de dentro de casa. Ok. Mas, e se nós formos transparentes? A pessoa chegou, cheguei num mau momento. Chegou, mas se você é cristão, você vai orar por nós agora, porque nós estamos passando por um problema difícil. Nós acabamos de discutir e nós precisamos resolver o nosso problema. Sozinho nós não vamos conseguir, porque já estamos desde manhã tentando resolver e já são 6 horas da tarde. Né? Você entendeu? É necessário muitas vezes uma intervenção de uma outra pessoa também no nosso relacionamento. Irmãos, pode passar, Esdras. Tal amor um pelo outro vem do Senhor, que o coloca no coração do homem e não pode ser extinguido, nem pode ser comprado. O rei Salomão, que compôs esse hino sob a inspiração do Espírito Santo, transcende aqui suas próprias atitudes, pois ele é confrontado pelo amor puro da Sulamita, que para experimentar a pureza desse amor, ele deveria abandonar a sua poligamia. Por isso que ela chega para ele e fala, eu preciso que você me ame como eu te amo. Parafraseando. Eu preciso que esse amor que eu estou dando para você, e aí por isso que ela coloca a questão que o amor arde em ciúme, ele é ardente, porque ele arde em ciúme porque eu quero exclusividade, não pode ter outra pessoa junto conosco. Você não vai me amar como eu preciso ser amado ou como você precisa ser amado. Você não pode me amar com o amor de Deus se você dividir esse amor para várias pessoas. E a mesma coisa quando nós dividimos o nosso dízimo para isso, para aquilo e tudo mais, e é 10% que eu tenho que dar de dízimo, mas aí eu vou dar para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, e aí depois eu... Não. O dízimo é do Senhor, é separado. Se você quer dar uma oferta para outra coisa, você dá. O amor também, me perdoe de ter colocado a questão do dízimo, mas o amor ele é assim também. Ele é exclusivo, é de uma pessoa só. Eu amo meus filhos, mas como eu falei para eles, se num momento de dificuldade, de repente nós estamos num barco, o barco afundar e só tiver um salva-vida, eu vou salvar minha esposa. Me perdoa. Pai, como pode uma coisa dessa? Você não me ama? Amo você, mas eu não posso perder minha esposa. Ela é minha esposa, Deus a me deu. Sinto muito que o seu esposo vai perder você. Sua esposa vai perder você. Mas a minha esposa eu não posso perder. Eles sabem disso. Em primeiro lugar, é a minha esposa. E eu creio que a minha esposa também tem os mesmos pensamentos. Irmãos, para terminarmos, nesse cântico de amor, próximo slide, a voz da amada predomina. O que fica mais claramente manifesto é a experiência que ela tem do amor, tanto como a quem ama, quanto como a quem é amada. Ela não exige simplesmente de qualquer forma. Ela exige porque ela sabe, ela conhece, ela entende, ela tem essa sabedoria para dizer, isso é o amor. O cântico abre-se com o desejo dela de receber o beijo do amado e termina com o convite urgente dela para a intimidade com o amor. Então, o verdadeiro amor dado por Deus é desprendidamente expressado de forma sublime em beleza e integridade. Próximo slide. Amém? Pode terminar com o próximo slide.
O que é o amor? Amar é, ok? Vamos orar? Deus nos abençoe para que possamos realmente, diante dele, diante das pessoas, refletir justamente esse amor verdadeiro para com o nosso cônjuge. Se você ainda não tem, busque, o Senhor lhe dará. Se você está buscando um amor e Deus ainda não lhe deu, espere, o Senhor vai te dar. Mas, como eu te coloquei, não adianta pedir de qualquer maneira. Você tem que ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, um relacionamento de dedicação. É literalmente estar convertido ao Senhor. Eu falei isso no nosso GV, a questão de não é da conversão para a salvação. Eu entendo que quando Jesus fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, você fará isso, isso e isso. Ele não está falando sobre uma conversão, eu creio. Posso estar errado, mas eu creio assim. Então, quando ele fala, baseado nesse texto também, então a gente entende que quando a gente se converte à obra de Cristo, a gente se converte ao Senhor de uma maneira que eu trabalho para Ele de maneira desprendida, de uma maneira sincera, sabe, com dedicação, com disponibilidade, disposição, aí sim. Por quê? Porque eu amo fazer aquilo que eu preciso fazer para o Senhor. O Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa da comunidade Batista Videira. Ele vai abrir outra igreja, ele vai fazer com que outra igreja o louve, o adore, e isso faça por causa que, não é porque ele precisa, mas é que essas outras pessoas façam de coração. Eu estava lendo Isaías e Deus estava justamente agoniado com as orações de Isaías, ou do povo de Israel. Ele estava agoniado com seus cânticos, seus cultos, ao ponto de dizer, estou a ponto de vomitar, porque eu não aguento mais isso. Se convertam, arrependam-se. Será que nós estamos convertidos em amor para com o nosso cônjuge? Será que estamos convertidos em amor para com o nosso Deus? Amar não é simplesmente eu, mas é realmente me dispor, me entregar de maneira completa àquele ou àquela a quem eu realmente amo, seja com gratidão, seja com o amor dado por Deus. Que a minha conversão seja uma conversão realmente verdadeira para com o Senhor. Não é a conversão do Senhor na nossa vida, mas é a minha conversão no sentido de me voltar, me dedicar e viver uma vida plenamente para Ele. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui. E te agradeço, Senhor, porque Tu tens abençoado nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a Te glorificar o Teu nome. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade e abençoa nossas vidas para que, cada vez mais, nos nossos relacionamentos conjugais e futuros relacionamentos, Senhor Jesus, que jovens terão com as suas esposas, com seus esposos, o Senhor seja o centro de suas vidas, o Senhor esteja no centro de suas vidas, Senhor. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas, como igreja também, para que esse amor verdadeiro possa estar sendo impregnado, Senhor, nos nossos corações, para que as nossas atitudes, as nossas ações sejam feitas, Pai Celestial, de maneira limpa, sublime, verdadeira e principalmente desprendida, Senhor, de qualquer outra coisa que atrapalhe o nosso relacionamento uns com os outros. Em Teu nome eu te agradeço para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.